primeiramente chamar o presidente dessa comissão, que é do PT de Minas Gerais, deputado federal Reginaldo Lopes. Chamar a relatora, deputada do PRB do Rio de Janeiro, deputada federal Rosângela Gomes. Deputada Rosângela Gomes. Deputada Rosângela Gomes. Deputada federal de Rondônia, Mariana Carvalho. Deputado delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. Deputado Orlando Silva, PCdoB de São Paulo. Deputado do PT, Alencar. Deputado Alencar de Guarulhos. Chamar também o secretário que tomou posse ainda há pouco, secretário municipal da Igualdade Racial, Maurício Pestana. Deputado Reginaldo, dê-lhe as boas-vindas, o senhor para os outros deputados, e agora o senhor comanda, porque essa missão é dessa comissão. Tá? Da CPI. Está instalada a CPI. Uma boa noite a todos e todas. Vamos compor aqui a mesa com todas as lideranças que vão falar, para que a gente possa dar dinâmica, porque o mais importante é ouvir os convidados e também ouvir o plenário, que, viu, deputado Orlando? A gente ainda tem aqui, estamos à disposição, né? O dia é longo, a noite é longa, para ouvir todos, né, Rosângela? Então, eu vou já aproveitar, vamos compor. Tem cadeiras várias aqui atrás, na hora da fala usa a tribuna. Então, quero aqui convidar todos que estão aqui, que foram convidados para falar, né? Representando a UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, o Wesley Machado da Silva. Representando a Bárbara Mello, presidenta da UBS. Karina Vitral, presidente da UNE, está presente? Compor conosco aqui, Karina. Rosa Maria Anacleto, presidente da Uninegro de São Paulo. Deputada Leci Brandão, que já está aqui conosco, acompanhando Deus de cedo. Débora Silva, do Movimento Mães de Maio. José Luiz Freitas dos Santos Júnior, Juninho, nosso amigo do Círculo Palmarino. O Éder de Araújo Barros Jesus, articulador da Juventude de São Paulo. Tamires Sampaio, da Coordenação de Entidades Negras. Edgar Moreira da Silva, Procurador de Justiça do Estado de São Paulo. Nosso secretário nacional de Juventude, Gabriel Medina. Ângela Guimarães, nossa presidenta do Conselho Nacional de Juventude. Enio Moreira da Silva, professor, advogado, historiador. Pedro Paulo Pereira, Mano Brown. Altair Gonçalves, rap Taíde.
Cláudio Silva, coordenador de política para a juventude, Claudinho, da Prefeitura de São Paulo. Tem várias entidades aqui que já manifestaram que querem fazer uso da palavra, mas todos que desejam fazer uso da palavra após a fala aqui da mesa, eu quero pedir depois para o nosso secretário, esse Robson Coutinho, que é esse moço simpático, ele vai estar pegando e garantindo aí as inscrições, tá? Então, já consideram abertas as inscrições para as intervenções, né? Então, desculpa aqui, porque tem mais gente para falar, convidados. Antes, inclusive, eu quero fazer uma fala rápida, mas antes eu quero receber aqui o Douglas Belchior e Beatriz Lourenço. Eles vão entregar documentos à CPI. Então, eu quero convidá-los, Douglas e Beatriz, para estar aqui à mesa, para fazer a entrega do documento e fazer uso da palavra, inclusive. Já estão aqui? Posso falar à vontade aqui? Deu tempo aí, meu. Não. Tá. Então, com a palavra, Douglas, não é isso? Muito obrigado, eu agradeço aqui. Está aqui comigo o Júnior, do Levante Popular da Juventude. E que, em nome aqui também das organizações, junto comigo, em nome da Uneafro, vai entregar um documento para vocês. Júnior, você quer fazer uma consideração enquanto arruma os documentos? Bom, enquanto o Douglas arruma aqui os documentos, era para vir a Bia, né? Eu vim no lugar dela, ela está resolvendo umas questões pessoais com a família. Júnior, do Levante Popular da Juventude, Zona Leste de São Paulo. Bom, Douglas está arrumando os documentos aqui, a Bia que foi para Brasília falar na CPI. Eu não vim preparado para isso, vim correndo do trabalho, mas nos felicita muito ver tanta gente dos nossos aqui. Esse é um espaço que a gente não costuma estar muito, mas só essa presença aqui já dá o recado que essa juventude quer viver, que essa juventude não está aí para a morte, essa juventude não está aí para ser encarcerada, que essa juventude está aí para produzir boas coisas, para viver, para ter uma vida mais plena do que a que a gente tem hoje, uma vida sem a polícia batendo na porta dos nossos barracos, chutando porta, uma vida sem a polícia matando gente, certo? Uma vida sem FEBEM, sem Fundação Casa, uma vida onde a gente possa estudar, comer bem, viver bem e ter uma vida mais plena. Estou vendo vários rostos conhecidos aqui, vários que eu não conhecia, isso também é bom, porque vem chegando gente nova na luta. E o recado está dado, né? Por enquanto a gente está conversando, mas se a conversa não der, a gente vai para cima e a gente está aí para viver. A gente vai garantir o futuro dos nossos. Estamos juntos. Gente, boa noite. Eu também vou falar bem rápido. Me deram a tarefa de entregar um apanhado, senhoras e senhores, os deputados, as autoridades aqui da CPI, um apanhado de documentos que os movimentos nesses últimos anos têm protocolado e insistido aí junto ao governo do Estado de São Paulo. Mas é assim, ó, primeiro que a plateia aqui, a galera que veio participar, é uma galera que está na luta há tanto tempo, caguetando o Estado, denunciando morte, há tanto tempo, e de uma maneira tão difícil, tão não ouvida, tão ignorada, que os poderes constituídos tinham que sentar e ficar o resto da vida ouvindo o que cada um aqui tem para falar, porque milita, porque mora e porque vive a desgraça que é, e eu chamo de desgraça porque talvez não tenha um outro conceito, que é viver sob a égide de um governo fascista, racista, autoritário e que está no poder no Estado de São Paulo, genocida, emendando com a ditadura militar de 64. Nós não vivemos em São Paulo, se não vivemos no Brasil transição, mas nem perto de uma transição real, que
devolveu, ou se é que a gente pode considerar que em algum momento da nossa história vivemos democracia, São Paulo está muito, mas muito longe daquilo que significaria razoável. Depois da ditadura militar, nós tivemos aqui Franco Montoro, Quércia, depois, me ajuda aí, gente, Fleury, aí depois Covas, Serra, Alckmin, Serra, a mesma turma fascista que trouxe para o governo senhores da cúpula, inclusive com aval, com a anuência daquilo que deveria ser um espaço de proteção da sociedade, que é a Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo, e que ocupa espaços nos governos para maquiar e para esconder os crimes que esse governo implementa e coloca contra o povo preto desde sempre. Então, é só para lembrar que nada do que a gente está falando aqui é novidade, que a gente reclama disso desde sempre, há 515 anos. Esse papo de preto vir falar para branco, de pobre vir falar para rico, de trabalhador vir falar para o poder, que a gente está morrendo, que está passando fome, que a polícia está chegando, batendo, estourando, prendendo, torturando. Há 515 anos não dá mais. O diálogo ele precisa ter um limite. Nós precisamos nos organizar para, inclusive, recusar o diálogo quando a gente sabe que esse diálogo é só para maquiar. São só mudanças para permanências da desgraça do nosso povo. Então, feito isso, falado isso, uma outra questão importante, que eu acho que é importante reivindicar aqui, porque os movimentos, especialmente o movimento negro no Brasil inteiro, reivindica o estado de calamidade que nós vivemos de genocídio. E há uma repulsa, uma negação do Estado em reconhecer que a gente vive, sim, um genocídio. Os movimentos construíram um conceitual para justificar por que a gente chama de genocídio. Eu estou com uma cartilha construída por movimentos sociais aqui de São Paulo, e eu quero ler para vocês na íntegra por que a gente diz que é genocídio, o que é para nós genocídio. O genocídio da juventude negra é um termo utilizado para designar crimes que têm como objetivo a eliminação da existência física de grupos étnicos, raciais ou religiosos, e também os aspectos simbólicos e da defesa da ideia da terra como um bem coletivo a partir de valores de terreiros tradicionais, quilombolas, indígenas. Todos são vítimas do extermínio. No Brasil, mais da metade dos homicídios atinge... Eu estou vendo um batuque aí, tem que respeitar o batuque, gente, desculpa. Vamos lá, Douglas. Tudo bem. Salva de palmas. Obrigado à União Brasileira dos Estudantes, à União da Juventude Socialista. Ok, obrigado. Vamos voltar a palavra para o Douglas. Nós temos 20 e poucos oradores e depois nós vamos abrir para o plenário, que é o mais importante da vinda da CPI aqui. Então, quero só pedir garantir a palavra ao companheiro Douglas por 2 minutos, Douglas, para concluir, porque nós temos eu vou concluir. conjunto de Eu vou convidados. concluir
a repetição do que a gente faz há 500 anos aqui. Eu estava dizendo, lendo o conceito de genocídio para nós, porque isso é importante, companheiras, para que, se é possível sair algo positivo dessa CPI, se é que é possível, que saia nos termos que o movimento defende, não nos termos do que o Estado aceita. No Brasil, mais da metade dos homicídios atinge pessoas jovens, sendo que desse grupo, a maioria esmagadora são de jovens negros. O crime contra jovens negros aumenta, enquanto para jovens brancos diminui, o que constitui e comprova a ação dirigida à população negra brasileira. Aliás, no debate de conceito internacional sobre genocídio, defende-se que, para se caracterizar como genocídio, precisa ser algo pensado, construído, elaborado de maneira sistemática pelo Estado para atingir determinado grupo. No entanto, eu pergunto, para as mães que perdem seus filhos mortos pela polícia, interessa saber se o Estado quis ou não matar o filho dela? Se atirou por querer ou sem querer? Se a bala era achada ou perdida? Interessa? Pois se não interessa, pouco importa esse conceito. Importa que no resultado, o que aparece é a população negra como a maior parte daquelas que são assassinadas pelo Estado. Portanto, alguns dizem, mas tem violência civil no Brasil. Tem. O governo do Estado de São Paulo, os governos constituídos pelo país, nesses anos todos, promoveram a morte de uma maioria negra pela sua força armada, com promoção direta, e, por outro lado, a violência civil é provocada, estimulada e não resolvida pelo próprio Estado. Portanto, também é a responsabilidade do Estado a violência civil. Então, se tem mãos oficiais que matam e mãos civis que matam, são mãos a serviço e a partir da ação do Estado. Portanto, o Estado brasileiro é, na nossa defesa, um Estado genocida. Eu vou entregar aqui um apanhado, senhoras deputados, autoridades aqui, de documentos. Eu vou começar por um que foi protocolado essa casa, a Alesp, para quem está aqui vindo hoje e tal. Gente, esse exercício de vir aqui falar para os deputados, assim, quando eu nasci já tinha gente fazendo. Quando eu e o Juninho começamos a fazer junto, já tinha gente fazendo. E nós estamos ficando velho fazendo, né? Então tá aqui, ó. Esse calhamaço de documentos aqui que vocês estão vendo, ó, senhoras e senhores, esse documento são 2 documentos em um. Metade disso aqui é um dossiê promovido, construído por todos os movimentos, praticamente todos que estão aqui, está aqui os representantes do Comitê contra o Genocídio, e foi protocolado nessa casa no dia 10 de junho de 2010. Desse documento surgiram outros como respostas do governo desse Estado às perguntas que nós fazíamos sobre aumento do percentual. Sobre o aumento do percentual dos crimes cometidos pela polícia, que vem crescendo ano a ano. Esses documentos nunca foram respondidos da maneira como deveriam pelo Estado brasileiro. Seja pela Promotoria Pública em São Paulo, seja pela Alesp, seja pelos governos estadual aqui em São Paulo, seja no nível federal. E nós temos outros protocolos aqui de várias frentes de luta e dias de mobilização em que a gente repetia, porque a cada semana, se a gente tiver fôlego, a gente vai ter um documento novo com 3, 4, 10, 15 nomes de jovens negros mortos pela polícia, e se a gente tivesse fôlego para isso, teria todo dia um ato e todo dia um documento denunciando o que a gente já sabe que acontece. Portanto, a gente faz um exercício de teimosia, quase de fé, em entregar uma vez mais os documentos a quem dirigem o Estado brasileiro. Nós estamos aqui para dizer o seguinte: ou param de matar a juventude negra, ou a gente está comprometido radicalmente com o futuro desse país. Nós não podemos deixar que permaneça esse projeto racista do extermínio da juventude negra e do povo negro brasileiro, que se estende desde 1500, desde o primeiro pé branco da invasão europeia nesse país, e continua agora com o parlamento mais reacionário e racista que a gente viveu no nosso período, e que eles então criam fórmulas para continuar matando, seja através da bala, da morte direta, seja através do encarceramento e da criminalização, especialmente da juventude negra brasileira. Douglas, galera, chega de racismo, a gente não aguenta mais. Basta. Eu quero pedir, Douglas, eu quero pedir à deputada Rosângela e o deputado Orlando Silva para receber da mão do Douglas e do Júnior os documentos que serão anexados ao relatório e as notas taquigráficas. Deputado Orlando Silva e deputada Rosângela Gomes.
Vou passar a coordenação dos trabalhos ao nosso responsável aqui pela vinda da CPI no Estado de São Paulo, deputado Orlando Silva. Obrigado, deputado Reginaldo Lopes. Pessoal, é o seguinte, a começar do presidente da CPI, que vai ser o próximo a usar a palavra, a gente vai ter que firmar um acordo aqui entre nós, que é o seguinte, tem muitos movimentos, tem muitas lideranças, tem muita gente que tem muita coisa para dizer, tem familiares de vítimas da violência que essa reunião tem que ouvir, e para que todo mundo fale, e nós somos aqueles que defendem que todos falem, nós temos que falar pouco, certo? Se cada um falar um pouquinho, dá para todo mundo falar. Firmeza? Então vamos fazer a votação. Quem concorda que o tempo tem que ser 3 minutos, levante a mão. Pronto. Quem é contra? Abstenção? Aprovado por unanimidade, 3 minutos. Vamos passar a palavra para o nosso companheiro Reginaldo Lopes, mas antes alguém me falou que está aqui entre nós um artista importante, um rapper mineiro, quase paulista, chamado Flávio Renegado. Cadê ele? Está por aí? Chega aí, Renegado. Se estiver por aí, chega aí. Deputado Reginaldo Lopes. Pessoal, uma boa noite. Eu quero você, bem breve, 3 minutos, né, isso, Orlando? Então, primeiro eu quero dizer que a CPI é uma conquista histórica dos movimentos negros. É uma conquista de mais de 30 anos de luta. O movimento negro no Brasil tem denunciado sempre o extermínio, o genocídio de jovens negros no país. Então, primeiro, eu quero partir, né, desta compreensão. Segundo, eu quero também dizer ao Douglas que, na minha opinião, e nós trabalhamos para que o conjunto de membros da CPI também define no relatório que há um genocídio de jovens negros no Brasil, né? E isto é extremamente importante para que a gente possa, a partir dessa definição, buscar garantir um conjunto de políticas afirmativas. Também quero dizer que, para mim, o conceito de genocídio se soma às taxas estarrecedoras de violência no Brasil contra jovens negros e pobres. Taxas de 80%. Então, só por esta taxa nós podemos dizer que sim, que há um genocídio. Mas nós também trabalhamos com a compreensão da morte simbólica, que há 500 anos, desde quando tinha o trabalho escravo e com a abolição do trabalho escravo, o Brasil não fez reparação de danos aos negros e aos pobres, né? Então, portanto, há uma morte simbólica no Brasil. O Estado brasileiro é responsável por essa morte simbólica, que é tão ou igual perversa às mortes físicas, e que deixa uma vítima duplamente, que são as mulheres, as mães, as avós, as viúvas, que nunca desistiram dos seus filhos e nunca desistiram de pedir justiça para que o Brasil pudesse reconhecer e mudar essa dura realidade que compromete o Estado civilizatório brasileiro e que compromete a nação brasileira. Quero também dizer que nós queremos propor, além de ser sensível, de buscar fazer alguns deslocamentos de competência de casos emblemáticos não resolvidos. Mas o mais importante é que a CPI possa apontar para o futuro, para construir um novo Brasil. Portanto, nós trabalhamos com a ideia de fazer um novo sistema federativo, republicano, sobre segurança pública, compartilhado. Mas que o cidadão seja o responsável pela elaboração da política sobre segurança. É uma vergonha que a concepção sobre ordem pública, que os constituintes não tiverem coragem de definir na Constituição o que é ordem pública. E, na ausência da ordem pública, pode tudo, contra negro e contra pobre. E contra os ricos, vale tudo, inclusive as impunidades e crime de colarinho branco. Portanto, nós queremos também obrigar Estado, município e União, a cada 10 anos, convocar o seu povo a definir as suas estratégias e suas metas sobre segurança pública. Nós queremos fazer isso de forma constitucional. E eu quero dizer aqui que o presidente dessa casa assumiu um compromisso com vários deputados que estavam na reunião. Todos os deputados estão aqui, mais a deputada Lecim Brandão,
de constituir amanhã uma comissão especial na Assembleia Legislativa para construir um plano estadual de enfrentamento ao homicídio no Estado de São Paulo. Porque nós não queremos terminar esse ato aqui e encerrar. Nós queremos, através desse ato importante político da CPI, transformar um movimento a favor da vida dos negros nesse país, a favor e para combater a impunidade no Brasil. Portanto, né, os deputados, o Alencar está aqui também, eu espero que possa cumprir um calendário junto com os movimentos sociais, junto com os movimentos que atuam com a temática de enfrentamento ao genocídio, construir uma política que seja do tamanho do coração do povo de São Paulo, sem nenhum preconceito e que venha combater tamanha injustiça que abate os nossos negros. Portanto, temos muito trabalho pela frente. Vocês podem ter certeza que vamos concluir o trabalho da CPI, apontando para a questão do genocídio e apresentando um conjunto de proposições legislativas, um conjunto de proposições ao Poder Executivo e, mais do que isso, imediatamente nós queremos voltar aqui em São Paulo para apresentar a PEC sobre o Sistema Republicano Federativo sobre Segurança Pública, mas imediatamente nós queremos apresentar um plano estratégico para os próximos 10 anos no Brasil, do qual eu pessoalmente defendo que qualquer política de planejamento tenha que, em próximos 10 anos, trazer as taxas que hoje é de 60 mortes para cada 100 mil, é superior a todas as guerras civis no Brasil, para uma taxa de 1 dígito, ou seja, menor do que 10. O Brasil tem que dar conta, o povo brasileiro, o Estado brasileiro, a diminuir em 10 anos para a taxa de país civilizatório. Para mim, este é o grande objetivo da CPI, e acompanhar e monitorar para que o Estado brasileiro honre essa meta, porque é fundamental para preservar a cada 10 anos 600 mil vidas, se a gente conseguir essa redução. Então, quero aqui deixar um abraço a cada um de vocês, dizer que vocês não estão sozinhos e dizer para o Douglas, se o Estado brasileiro não der conta, pode contar comigo, que eu estou na rua para denunciar esse racismo dissimulado que reina na sociedade brasileira. Muito bem, presidente. Pessoal, é o seguinte, essa atividade aqui é o encerramento de uma atividade que começou hoje cedo, no Jardim Rosana. Aqui, muita gente deve lembrar que há cerca de uns 2 anos atrás, no Jardim Rosana, teve uma chacina daquelas barra pesada, e entre os companheiros nossos que tombaram foi o DJ Lá. Hoje a gente conversou, inclusive, com a Débora, que é companheira do DJ Lá. Fizemos uma reunião lá na Associação Comunitária do Jardim Rosana. Na sequência, nós fomos visitar, a fim de semana, que era no Jardim São Luís. Vocês devem lembrar que há cerca de 3 meses, no São Luís, ali, em vários pontos diferentes, numa noite, foram 10, 11. Não deu tempo de chegar em Parelheiros, que faz menos de um mês aconteceu uma outra dessa. Então, a CPI, como o nosso presidente falou, ela foi constituída primeiro para colocar um holofote, para dar visibilidade à maior tragédia que o Brasil vive nesse momento, que é o genocídio da juventude negra e pobre. O objetivo da CPI, nesse momento, quando a gente abre para dialogar com a sociedade, é colher não só denúncias, não só depoimentos de famílias, porque para nós não adianta olhar as estatísticas, porque pessoas não são apenas estatísticas. Você tem mães, filhos, filhas, irmãos, companheiros, companheiras que estão por trás dos números analisados da sociologia. O que nós queremos é dar vida, colocar um pouco de vida no debate sobre a violência que existe no Brasil de hoje. Por isso que é super importante esse momento, e por isso que eu vou pedir muito que todo mundo participe, mas que para todo mundo participar é bacana que cada um fale no limite para que a gente possa colher o máximo de informações. Tudo que a gente está falando aqui está sendo registrado, está sendo gravado. A nossa relatora, a deputada Rosângela, ela vai levar em conta tudo que for dito aqui, para que a gente possa preparar um plano de enfrentamento. Por isso que é muito importante a participação do maior número de pessoas possível. A ideia que eu estou tendo aqui é o seguinte, é revezar. Fala uma hora alguém que está aqui, fala uma hora alguma representação que está aí, de modo que a gente vá animando e construindo uma atividade super participativa. Esse evento está sendo coberto pelos jornalistas livres. Queria agradecer a turma dos jornalistas livres, que é a nossa mídia, que vai dar visibilidade para o que vai ser feito aqui. Aqui tem gente que representa o Ministério da Igualdade Racial, o Lindivaldo está aqui acompanhando conosco. Tem 2 subprefeitos, Alcides Amazonas, da Sé, e o Helder Vieira, do Jabaquara.
Está aqui a OAB, através da Gislane Carizia, que é secretária da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e eu vou falar outras pessoas que estão participando desse nosso evento ao longo do tempo. E eu queria chamar agora, para falar um mano que tem história, tradição no combate à violência contra o nosso povo, que é o DJ Taíde. Presidente, só entregar aqui para a relatora. Opa. Volta. É o rapper, ele faz rima. Taíde. Entregar aqui a carta do André Luiz, do movimento hip hop, do movimento de São Paulo. Entregar a relatora. Alcancei aqui, pensei que não ia alcançar, mas deu certo. Boa noite a todos e a todas. Vou falar rapidinho, porque eu tenho que falar e sair para um outro compromisso. Mas eu quero dizer o seguinte. Eu sou de um tempo, eu nasci em 1967. No finalzinho da década de 60, já pegando a década de 70. E eu me lembro nitidamente, muitas e muitas, milhares de vezes, quantas vezes a porta do nosso barraco caía em cima de mim, caía em cima da minha mãe, caía em cima das crianças que estivessem dormindo no chão, justamente porque a gente era acordado com o coturno da PM na nossa porta. Várias e várias vezes. Muitas vezes. A gente tinha um barraco enorme, grande, branco com uma maçã vermelha. Era muito bonito o barraco, então era conhecido como o barraco da maçã. Mas nem essa maçã ajudou a gente, entendeu? E eu comecei a crescer e perguntava para as pessoas por que aquilo acontecia, não é? Tinha bandido na nossa família? Claro que sim. Eu sou um favelado, entendeu? E o favela, naquela época, era bem pior, esteticamente até falando, do que hoje. E tem uma outra coisa, naquela época não tinha celular com internet, não tinha câmera para todo mundo. O que acontecia ficava dentro do barraco, dentro da viela, embaixo do córrego, na esquina, em qualquer lugar, menos na grande mídia. E todas as vezes que alguém falava alguma coisa, era coisa de preto. Era um preto querendo, um negro, uma negra querendo chamar a atenção. Sempre foi assim. O tempo foi passando, eu achava que para conquistar o respeito, eu tinha que ser bandido ou polícia. Bom, polícia eu já não queria ser, porque eu já via o resultado. Aí as pessoas perguntam para mim, então você é do lado dos bandidos. Não é que eu sou do lado dos bandidos, é que ele me respeitava a minha família, porque ele nasceu no mesmo lugar. Ele sofria as coisas que só quem vivia lá sofria. E as coisas foram mudando. Graças a Deus, chegou um momento que eu conheci a cultura hip-hop. Graças a Deus. Eu tomei um novo rumo. Encontrei uma alternativa. Eu achava que eu ia ter que viver aquilo para sempre. Eu achava que com 40 anos, hoje eu tenho 47, graças a Deus, com 40 anos eu ia ter que ficar passando por aquilo ainda, porque ninguém me ouvia, porque eu sou neguinho, pequenininho, muitas vezes muita gente me chama de desnutrido, subnutrido, e ninguém me dava atenção. Eu estudei até a 3ª série primária, as pessoas me chamavam de negro analfabeto. Então, quando eles viam, sentiam que de um lado eles não conseguiam me atingir, eles vinham para um outro lado. Então, eu tomei chicotada, tiro, pontapé, murro, mordida, por todos os lados. Mas tem uma coisa que eu aprendi, e quem me ensinou isso foi uma mulher, a minha mãe. Eu aprendi uma coisa, que isso nunca ninguém vai tirar de mim. Ela disse que ela só estava viva, e ela disse que ela só tinha tido 32 filhos. Ela era minha avó e me criou como se fosse filho dela. Nós somos sempre o segundo filho, né? Ela disse que o que manteve ela viva, e ela era analfabeta, foi o orgulho de ser negra. E que eu tinha que ter esse orgulho também. Ela era analfabeta, ninguém enrolava ela na matemática, pode ter certeza disso. Ninguém enrolava ela na matemática. E ela me disse isso, porque eu perguntei para ela, mas se todo lugar que a gente vai, para onde a gente olha, para onde a gente quer correr, tem sempre alguém falando para a gente que a gente não pode, que a gente tem um certo limite, porque eu acredito, eu confesso a vocês, eu acreditava que o direito que eu tinha era de chegar, sair da minha casa e ir até a avenida principal do meu bairro e voltar.
Eu achava que eu não tinha o direito de ir mais além. E o que me fez acreditar mais ainda, que eu não devo acreditar nisso, foi uma vez que eu estava dançando break no centro da cidade, em 1984, eu estava voltando para minha casa, e aí veio um policial civil, pôs a mão no meu ombro e disse, não corre, não grita, você está preso. Eu estava dançando. Ou seja, o negro já dança há muito tempo, há muitos séculos. Essa é a pura realidade. Certo? Então, eu fico pensando, até quando isso vai acontecer? Porque ele sempre tem uma desculpa. Uma hora é porque você não estudou muito, aí você não sabe falar, você não é informado. Outra hora é porque você é macumbeiro, você pode fazer macumba para alguém. Outra hora é porque você está dançando na rua, você é maloqueiro. Aí outra hora você vai ganhar menos. Por que você vai ganhar menos? Porque você é negro. Então a gente não tem outra desculpa. Não tem outra desculpa. Eu posso ir para onde for, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso arrumar o emprego que for, morar em qualquer país do mundo. Eu nunca vou deixar de ser negro, principalmente porque eu sei que esses problemas nunca vão acabar. E quando o negro achar que acabou, ele deixou de ser negro, porque o que chama a atenção de todo tipo de doença que existe no mundo dos racistas é justamente a cor da nossa pele, é a nossa etnia, é a nossa cultura, que eles nunca vão ter e têm inveja. Entendeu? A gente toca tambor, não para mostrar que nós somos bons de ritmo, é porque a gente louva os nossos antepassados, os nossos orixás. Mas a gente também reza e a gente sabe ler a Bíblia. Então eu digo a todos vocês, principalmente para essa molecada aí que acha que vai ser jovem para sempre. A gente não é jovem para sempre. Você pode manter o seu espírito jovem. Por fora, a gente tem que envelhecer até para mostrar a experiência. Agora, o que eu vou dizer é o seguinte, nós não temos que retribuir isso com racismo, até porque, olha aqui, quantos brancos têm nos apoiando e sempre foi assim. São pessoas inteligentes, pessoas que lutam pela paz e pela união. Agora, não podemos fazer parte, não podemos devolver com a mesma doença, essa doença chamada racismo. Eu estou aqui para batalhar, para combater do jeito que for, não importa como seja, de braços cruzados, apenas em cima do palco fazendo rap, é que eu não vou ficar. Pode ter certeza disso. Vocês podem ter certeza disso. E essa parada aí, na minha opinião, vou falar rápido porque a gente tem tempo para todo mundo, eu tenho que ir embora, mas eu vejo tudo isso como uma grande armadilha. Uma grande armadilha. Sabe como que é? Porque a gente sabe muito bem a capacidade que a gente tem de desenvolver qualquer coisa. Qualquer coisa que se apresentar, olha, faça tal coisa, a gente vai desenvolver, porque nós somos inteligentes. Agora, essa foi uma grande armadilha. Foram dando corda, foram não dando espaço para a cultura, para a educação, sabe como que é? Cursos profissionalizantes de verdade mesmo. E aí, o que aconteceu? Muitos dos nossos começaram a acreditar que a única saída é a criminalidade, como eu pensei um dia, e assim como muitos pensam também. Isso é uma grande armadilha. Uma vez, essa armadilha acontece porque vendem pra gente, quase isso, né? Um monte de herói que não existe, né? Bandeirantes. Pelo amor de Deus, não gosto nem de falar muito desse nome aí. Agora, vejam bem, uma vez me ofereceram uma medalha chamada medalha Padre Anchieta. Foi o deputado Gianazzi que me ofereceu. Eu recusei na hora. Eu não posso andar por aí com a medalha no peito, Padre Anchieta, porque ninguém pesquisa o que eles fizeram com os indígenas quando ele chegou aqui no Brasil, querendo catequizar. Isso se estende hoje ao ódio religioso. Ou seja, a gente não pode ser o que nós somos, nós temos que ser aquilo que a sociedade quer. Então não é uma sociedade democrática, eles querem que os negros continuem sendo sempre os mesmos empregados analfabetos da história. Essa história foi mal contada, a história foi escrita por brancos. Não vejo nenhum negro contando a história do negro. Eu gostaria que as escolas tivessem música como matéria e a história do negro também. Vamos tomar vergonha na cara e vamos lutar por isso daí. Falou, rapaziada? Valeu, violência Taíde. não está com nada. Falou? Valeu, Taíde. Pessoal, agradecer aqui a turma presente, o coordenador estadual da juventude do governo do estado, Cléudia de Paula, o Jamil Murad, presidente do PCdoB, Ernesto Teixeira, que preside o Comitê de Preservação da Memória Corintiana. É mole? E o André Moraes, da Kizomba Nacional pela Vida da Juventude dos Povos Tradicionais de Matriz Africana e Terreiro. Pessoal, uma vez mais, eu vou dar a ideia de que a gente precisa condensar.
porque senão vai chegar uma hora que não vai dar para todo mundo falar, certo? Então vai ter alguém ali do lado do microfone para lembrar o companheiro ou companheira que tá na hora de acabar, beleza? Eu vou chamar... Não, matou a pau, velho. Bom demais, bom demais. Ó, chamar o professor, que é um procurador de justiça do Estado de São Paulo, o doutor Edgar Moreira, e depois o Bruno Ramos, da Liga do Funk, se prepara para falar. Enquanto o professor chega, Gildo, Gerson e Carlos, da Articulação Política Juventudes Negras, o Tonhão, presidente da FACESP, o Marquinhos Jaca, da Associação de Comunidades de Samba Sambistas do Estado de São Paulo. Professor Edgar Moreira, por favor. Boa noite a todos, minhas senhoras, meus senhores, né? Primeiro, me sinto honrado de estar aqui presente com as autoridades e convidar, e pelo convite que me formulado, porque depois de mais de 30 anos, né, trabalhando no Ministério Público em defesa da sociedade paulista e brasileira, é uma oportunidade de não só aprender, mas também passar um pouco da nossa experiência, ainda mais nesse setor que eu atuo há muitos e muitos anos, que é justamente a defesa dos interesses difusos e coletivos, né? Aqueles interesses fundamentais da sociedade e da comunidade. Essa questão realmente da violência contra negros e pobres, né, que aflige muito a nossa sociedade, ela se ampliou ao longo de 2, 3 décadas, principalmente por quê? Porque a família foi esgarçada, e principalmente a mãe, a mulher, que é, na verdade, quem conduz a família, quem dá a formação básica para os nossos filhos, né, se viu obrigada a sair para buscar a sobrevivência, o leite dos seus filhos, o dia a dia dos seus filhos, e acabou exatamente vendo os filhos largados na violência. Nós temos que buscar como isso, ou seja, a violência somente será buscada se o Estado se preocupar efetivamente em dar condições a essas famílias, essas pessoas, né, de poderem buscar a sua sobrevivência. É a participação efetiva do Estado, ou seja, educação, propiciar às crianças, né, educação, preferencialmente em tempo integral, para que pobres, negros, possam ter oportunidade de evoluir, de ascender e de conseguir trabalho digno, com formação profissional digna. Se a escola, se a educação não chegar em tempo integral às comunidades negras mais pobres, eles terão poucas oportunidades. Tem que ter saúde para o pessoal, mas a permanência do Estado com saúde efetiva o tempo todo, para que possa atender as pessoas mais pobres. E com isso, ele ter oportunidade e conseguir se afastar exatamente dessa possibilidade do crime. Porque se não for assim, não haverá chance nenhuma para isso. Então, para nós, a chance é essa, o Estado ocupar o Estado efetivo, com educação, com saúde, com polícia comunitária, ouvindo as comunidades negras e pobres para a sua defesa. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Edgar. Obrigado, professor Edgar. Vai falar agora o Bruno Ramos, da Liga do Funk, e depois a Tamires, da Coordenação Nacional de Entidades Negras. Vai lá, Bruno. Bruno Ramos, Liga do Funk. Boa noite, família. Fico um pouco indignado tentar responsabilizar nossos pais por uma culpa que é do Estado. Esses putos não sabem disso. É embaçado, tá ligado? Eu acho que esse governo faz jus ao que está fazendo. É uma pátria educadora e não uma pátria exterminadora. Vamos dar o papo pra esses putos, tá ligado? E como já dizia MV Bill,
certo? O sistema faz o povo lutar contra o povo, mas na verdade o nosso inimigo é outro. O inimigo usa terno e gravata. Esses putos aí que tá no Congresso, uma boa parte que não me representa, tá ligado? Mas ao contrário, a gente aqui é que se mata através do álcool, através da droga. Emendando na fala, em forma de poesia da letra do nosso irmão, poeta Mano Brown. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo dela. Por outro lado, promovem e ganham muito dinheiro com a porra do álcool que é vendido na favela. Empapuçada a gente sai, vai dar um rolé. E não acredita, não daquela maneira. Crianças, gatos, é isso aí. Cachorros disputam palmo a palmo, tá ligado? O nosso café da manhã na lateral da feira. Molecada sem futuro eu já consigo ver. É o meu caso, só ia na escola para comer apenas nada mais. Como é que nós vamos aprender sem incentivo de alguém? Sem orgulho, sem respeito, sem paz? É isso, tamo junto, família. Vamos atropelar. Valeu, Bruno. Valeu, Bruno. Tá aqui. Participa do nosso encontro o Sedeca Madalena, tá aqui o Renato, a Vanessa Dias, da comunidade do Jongo, Dito Ribeiro de Campinas, e o Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, da Zona Leste. Está aqui o Valdênia, Paulino Lanfranchi e o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Pessoal, vamos chamar agora a Tamires, que é da CONEM, e na sequência o Juninho, do Círculo Palmarino. Boa noite, pessoal. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que pautar que falar sobre o genocídio da juventude negra, antes de tudo, é falar sobre o racismo estrutural do nosso país. Como o Douglas comentou aqui, nós temos 515 anos de história que visa o extermínio da população negra. Então, quando a gente fala de genocídio da juventude negra, a redução da maioridade penal, a pedra na cabeça dos povos de terreiro, são reflexos dessa sociedade racista que quer acabar com o nosso povo. Eu acho que grande parte dos movimentos sociais falam que uma onda conservadora está tomando as ruas e os movimentos aqui no país. E, antes de tudo, a gente tem que pensar que essa onda conservadora ela é racista, porque o projeto de terceirização, a redução de direitos da população, ela reflete diretamente na população da periferia, na população negra, nos jovens. O Brasil morrem cerca de 30 mil jovens por ano, 77% desses jovens são negros. E eu queria dizer que a juventude negra está aqui, está nas ruas, está nas lutas, e ela quer viver. Ela quer o fim da polícia militar, ela quer mais cotas nas universidades e ela quer mais direitos. Estamos aqui na luta, pessoal. É isso. Obrigada. Valeu, Tamires. Pessoal, vamos ouvir agora o Juninho, que é do Círculo Palmarino. Juninho, juntamente com alguns companheiros, já falei hoje cedo, do Claudinho, da Coordenação de Juventude de São Paulo, o Paulo Magrão, agradecer ao Edson, a Rosa Dal Negro, para falar de algumas entidades que ajudaram muito na preparação, inclusive, da atividade hoje cedo. Então, Juninho do Círculo Palmarino, e na sequência vamos ouvir o rapper Flávio Renegado. Vai, Juninho. Valeu, Orlando. Saudar aí todas as deputadas e deputados, nossas irmãs e nossos irmãos da comunidade preta e periférica de São Paulo, que vem hoje mostrar sua força, sua voz, as suas demandas, e dizer que não tenhamos dúvida que estamos diante de um momento histórico da luta do povo preto e pobre do nosso país. Nós, desde a redemocratização do Brasil, viemos denunciando o processo de letalidade provocado pelo Estado brasileiro contra a nossa população. E sempre reivindicamos a ideia de que o Estado precisava reconhecer, e precisa ainda reconhecer, a existência do racismo e a existência de uma prática determinada que elimina fisicamente, simbolicamente, economicamente, socialmente a nossa população aqui no Brasil. Então, ter uma comissão no Parlamento brasileiro que discuta a questão da violência praticada contra a nossa juventude é uma conquista histórica da nossa comunidade, que vem lutando há tantos anos para o início desse reconhecimento. Porém, nós sabemos que a configuração desse Congresso, que foi aprovado, o mais retrógrado desde 64, também essa CPI é um espaço de disputa.
e nós não tenhamos dúvida que São Paulo tem que sinalizar quais são os rumos que essa CPI precisa dar. E os rumos é, primeiro, dizer que existe sim um genocídio praticado contra a nossa juventude pelo Estado brasileiro. Não é uma questão factual, não é uma questão pontual, é algo sistemático. Isso faz parte do projeto de desenvolvimento que foi construído para o nosso país, onde negros e negras eram considerados um empecilho para o desenvolvimento do nosso país. Então, esse projeto vem se consolidando e se perpetuando, e nós precisamos dizer um basta ao genocídio. Nós também precisamos dizer que o Estado brasileiro construiu mecanismos que autoriza a ação policial de matar a nossa juventude. Então, essa CPI tem que sinalizar o fim dos autos de resistência como mecanismo de institucionalização e autorização de matar nas periferias desse país. Nós também aqui estamos para dizer que não aceitaremos, nesse pequeno espaço de 30 anos de redemocratização do nosso país, e que nós sabemos que é uma democratização restrita, porque não chegou na periferia, e que nós temos a tarefa histórica, e estaremos todos no dia 30 de junho, em Brasília, para dizer um não à redução da maioridade penal, porque isso pode ser o maior retrocesso do período democrático desse país. Nós queremos, e os deputados estiveram em territórios essa manhã, e perceberam que nós estamos pautados pelo medo. As famílias não querem falar, não querem se expressar, porque tem medo e tem receio de se expressar, porque logo em seguida podem ser as próximas vítimas. E nós temos que deixar bem claro que aqui no estado de São Paulo, quem mata é a polícia, fardada ou através dos seus aparatos paramilitares, como os grupos de extermínio que agem nas periferias a partir de pequenos interesses econômicos. Então, isso tem que estar muito claro, e que nós precisamos sim, e vamos cobrar do CAPES, e a Leci está aqui para nos ajudar em relação a isso, que se abra uma CPI aqui no estado de São Paulo, para apurar toda a violência praticada contra a nossa juventude. Boa, Juninho. E nós, para concluir, temos alguns desafios ainda para frente, além de garantir que estejamos vivos, que não retrocedamos em relação à redução da maioridade penal, nós ainda temos mais um debate pela frente, que é a questão do Estatuto do Desarmamento, que querem armar a população contra nós mesmos, e também não podemos aceitar esse retrocesso. Também queremos as investigações e apuração de todos os crimes, e a reparação e indenização a todos os familiares que nós vimos, e hoje os deputados puderam testemunhar, estão abandonados à própria sorte, e nós não podemos aceitar isso. Axé, vamos continuar em luta. Valeu, Juninho. Pessoal, está aqui entre nós o Gabriel Medina, já foi chamado para compor a mesa. Ele é secretário nacional de Juventude. E a Secretaria do Gabriel e a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal